Aleluia, glória a Deus. Que alegria estar aqui. É uma mistura de sentimento, alegria, nervosismo, temor do Senhor. Mas é um lugar que nos alegra em servir ao Senhor desta forma. Eu creio que o Senhor vai despertar alguns para servi-lo desta forma. Amém? Aqui no altar, ministrando algo, liberando algo, seja na adoração, na condução do culto, na ministração da palavra, aleluia. Eu me chamo Tiago Pinheiro, para quem não conhece, casado com a Marcela e Caroline, não pude vir hoje. A nossa filhinha tomou uma vacina e ficou meio febril, ficou em casa. Eu sou grato a Deus pela família que tenho, pela esposa que tenho. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. Eu sempre gosto de olhar os dias e tentar entender o que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo. E uma forma da gente entender isso é olhando para a nossa igreja, olhando como as coisas estão acontecendo dentro da nossa igreja. A gente consegue compreender um pouco aquilo que Deus quer fazer conosco, amém? E quando nós olhamos para a nossa igreja, você vai perceber algo nesses próximos dias, que é a intensidade com que as coisas vão acontecer aqui na igreja. Na próxima quarta-feira nós vamos começar uma nova campanha, mas antes dessa campanha começar, sábado passado já começou uma série. Eu não sei se toda a igreja está sabendo. Na Aliança Jovem, Cancelados, não é isso? Já começou algo na presença do Senhor. Próximo sábado já tem o segundo dia. E é 2 dias somente, né? Você que não foi o primeiro, tem a oportunidade de sábado. E nós vamos ter na quarta-feira o início de uma campanha. E dentro desse período de campanha, nós teremos aí 2 encontros. Tem um encontro de mulheres já agora, tem um encontro de homens. Terminando a campanha, já vem a nossa conferência, aleluia. E entre essa campanha e conferência, o pastor já está extraindo algo do coração a respeito de algumas séries que vão ser ministradas no domingo. Então vão ser dias de muita intensidade. Mas essa intensidade, igreja, não é porque é uma programação atrás da outra. Quarta-feira passada eu até citei um pouco sobre isso. Nós não estamos falando do tempo cronológico. Tiago, é uma coisa atrás da outra, então é por isso que vamos ser intensos. Não vai ter tempo nem de sentar, de levantar a cadeira, já vou sentar de novo na cadeira da igreja. Amados, não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre datas, não é sobre proximidade de eventos, não é sobre sequências e programações. A gente precisa entender que os céus ora movimenta a terra ora movimenta os céus. E nesse tempo, para nós como igreja, é nítido ver que o Senhor quer dar um recado para nós. O Senhor quer passar algo muito claro para nós diante dessas sequências e programações. O Senhor nos chama para um aprofundamento nele. Então não é a respeito do tempo, cronos, mas do kairós de Deus. Nesses dias, o Senhor nos chama para vivermos um tempo de aprofundamento na presença do Senhor Jesus. Sermos profundos. Talvez você não vai conseguir estar em todos os eventos. A nossa oração é que nós estejamos, eu digo, é nossa casa, Nova Aliança Adonai, estejamos em todos os eventos. Mas o que mais tem que nos preocupar não é somente a nossa presença física em um desses eventos, mas é a presença do nosso coração. Nós precisamos viver a intensidade desses dias na presença do Senhor. Mas e quando o Senhor nos chama para um tempo de profundidade,
nós ficamos muito atrelados somente ao que é sobrenatural, ao que é espiritual. E o Senhor não quer apenas te chamar mais para perto, para que tu fique cheio dEle. Mas o Senhor quer que esse se encher da presença do Senhor seja um canal de transformação na sua vida e quem está próximo de você. Então, esses dias de intensidade, certamente, alcançarão não somente a nossa vida, mas quem está próximo de nós e aquilo que nós fazemos. E eu estou falando de coisas naturais, que estão pendentes, que precisam ser resolvidas, que precisam ser aproveitadas, que precisam andar na nossa vida. E esse tempo de intensidade na presença do Senhor nos levará a viver esse nível. Tiago, mas por que o Senhor nos chama para esse tempo, amados? Eu creio em um Deus que cumpre as suas promessas, igrejas. Nosso Deus, ele não é um homem para que minta. O tempo não incide sobre o nosso Deus, porque Ele é o autor do tempo. Então nada para Deus é demorado, nada para Deus é tardio, nada para Deus é atrasado. Tudo para Deus é no tempo certo. E o nosso Senhor, há uns anos atrás, liberou sobre nós uma palavra, e eu não sei se hoje é a primeira vez que você veio, ou se tem poucos dias que você frequenta esta casa. Independente de quanto tempo você estar aqui, independente de quando essa palavra foi liberada, você já estava aqui ou não, talvez esse é o segundo culto seu, mas pelo fato de você estar aqui, você fica debaixo dessa palavra. Por quê, igreja? O nosso Deus, ele não se move por merecimento, mas por graça. Por isso que quem está aqui desde o início da igreja, que veio... Como era o nome da igreja? Que veio da nova geração e que está até aqui, vai desfrutar do mesmo derramar de Deus e quem está vindo hoje. Porque o nome disso é graça, é imerecido, é favor de Deus, é cumprimento de Deus em nossas vidas. Mas eu gosto de contar o tempo das promessas de Deus. Eu gosto de lembrar no meu coração aquilo que o Senhor fala. Muita coisa o Senhor fala no nosso coração e às vezes nós esquecemos. Mas houve uma palavra que ela vai se cumprindo aos poucos, aos poucos. A palavra falava de um tempo que nós iríamos ser incendiados. Um tempo que haveria assim uma mudança de nível em cada um de nós. Cada um de nós ia avançar um degrau na direção do Senhor Jesus. E de novo, eu não estou falando somente de coisas espirituais não, igreja. Estou falando da nossa vida, ser vivente, homem pensante, que raciocina, que faz negócios, que tem a sua família para cuidar, que tem a sua esposa para amar, a sua esposa, que tem os seus deveres a fazer, os seus negócios, que tem os seus filhos para criar. É sobre isso que estamos falando. É sobre uma promessa de Deus que não restringe a este recinto, mas ela é direcionada aos nossos corações. Mas eu sinto profundamente que este tempo se aproxima sobre nós nessa igreja. Por isso, duas coisas vão acontecer. A primeira é o manifestar da presença do Senhor, vai ser cada vez mais intensa em nossas vidas, e isso alcança o teu lugar secreto. Por isso, volte para esse lugar. Volte para esse lugar secreto. Não abandone. Quando eu preparava essa mensagem, eu via como se fosse um altar derrubado e a gente juntando assim um altar, né? Volte para esse lugar de oração. Volte para esse lugar de intimidade com Deus. A outra coisa que vai acontecer, seguramente, é os afrontamentos do inimigo. Os levantes do inimigo. Ele não vai assistir isso pacientemente, sentado. Ele vai, sim, querer atrapalhar a tua vida. Mas e você servindo ou não, ele vai fazer isso.
porque isso é o que ele faz dioturnamente, o tempo não incide sobre ele. Dioturnamente não há tréguas, não há paz, e nós precisamos estar preparados para isso, para um levante e do inimigo contra as nossas vidas, e isso não é motivo para temer, porque ele já faz isso, você sabendo ou não, ele faz isso, mas isso é motivo para nós se alegrarmos, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. E eu fiquei pensando, Senhor, eu quero viver isso, eu quero me lançar isso. Igreja, nós já nos sujeitamos a tanta coisa, você já abriu mão de tanta coisa na tua vida, por coisas passageiras até. Sabe, eu tenho um amigo que ele tirou 2 anos dentro de um quarto para estudar para o concurso. Ele praticamente só tomava café, almoçava e jantava. Ele passou para a glória do Senhor Jesus. O testemunho dele é para a glória do Senhor Jesus, amados. Mas veja, amados, o quanto nós nos sujeitamos a coisas naturais para colher coisas naturais. E às vezes nós não queremos nos sujeitar a coisas eternas, porque certamente tu morrerás. Este dia vai chegar. E não importa o quanto você se sujeitou a coisas naturais, porque isso não vai incidir sobre a eternidade da tua vida. Porque o destino da tua alma, amados, não está em coisas naturais, mas sim em coisas espirituais, na presença do Senhor. E eu fiquei orando, Senhor, traz um texto, uma passagem, para a gente poder caminhar em cima dela. E eu queria que os irmãos abrissem em Efésios 5. Nós vamos do versículo 1 ao 20. E nós vamos versículo por versículo. Amém? A minha está diferente aqui, mas dá para acompanhar. A minha começa com sede, pois imitadores. Amém? Mas dá para acompanhar. Amém? Pois Deus, e agora, talvez esse seja o momento mais fiel à mensagem. É quando nós vamos para a leitura da palavra do Senhor Jesus. Esse é o momento mais fiel àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Por isso, nós já vamos começar assim. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregando a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Povo de Deus, a gente já começa em alto nível. Esses dias, o Senhor nos chama para sermos imitadores de Deus. Povo de Deus, deixa eu dizer algo. É comum e natural, às vezes você admirar alguém, às vezes você ter alguém que você admira, talvez na sua área de atuação de trabalho, alguém que você quer ser igual, quer falar igual, quer ter o conhecimento, a postura. Povo de Deus, é natural e é normal, não há erro, não há pecado nisso. O Senhor nos chamou foi para a liberdade, aleluia. Mas o problema começa quando nós desejamos a ser parecido com homens naturais. Esquecemos que nós temos um chamado para sermos imitadores de Deus. Esse é o chamado. E o Senhor ainda diz algo. Como filhos, nós temos uma identidade. Nós não vamos imitar alguém que nós não conhecemos. Nós não vamos imitar alguém que nós só vemos pela internet. Nós não vamos imitar alguém que nós nunca sequer talvez nem tenhamos visto pessoalmente. Mas nós vamos imitar a quem? O nosso Pai. Porque Ele diz, sejam meus imitadores como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou. Agora a gente começa para a coisa prática, aleluia. Andar em amor, Povo de Deus, nós precisamos amar verdadeiramente, não um amor de palavra, não um amor fingido, e talvez a gente se pegue, Senhor, como eu consigo amar mais?
Deixa eu dizer uma chave para você amar mais. Quem muito ama, pouco se ofende. Amados, porque um coração perdoador, amados, ele caminha no amor. Ele pouco se ofende. Mas eu trabalho num lugar que toda semana tem uma ofensa. E eu disse, Senhor, eu quero amar mais. Aí me veio isso. Quem muito ama, pouco se ofende. Aí todo dia é uma ofensa. Eu disse, eita, Jesus. Mas verdadeiramente, se nós queremos viver esse tempo que vai alcançar o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos amar verdadeiramente. Não amor fingido, nem sequer um amor forçado. Eu te amo, meu irmão. Quem muito ama, pouco se ofende. Porque o amor, amados, te faz entender que a ofensa, amados, ela não está em você que foi ofendido, mas aquele que ofende é como um cego que não consegue ver o que está diante dos seus olhos. Quando o teu coração é ofendido, você está diante de alguém que é cego. E por isso o teu coração tem que amar verdadeiramente. Com o Senhor. Um amor sacrificial, amados. É um amor que não pede nada em troca. É um amor que não coloca condições para amar. Ele não coloca situações. Ele não diz, mas se tu parar de fazer isso, aí sim eu vou te amar. Ei, nós somos amados todos os dias. E todos os dias nós pecamos. A nossa alma é uma alma pecadora, amados. E o Senhor nos olha com esse amor sacrificial, dizendo, foi na cruz por você, foi na cruz, e nós pecamos, e o Senhor diz, foi na cruz. Por isso, igreja, nesses próximos dias, decida amar verdadeiramente. Ame a sua casa, ame os seus. Ame os seus. Ame a sua esposa, ame o seu esposo. Ame verdadeiramente aqueles que estão à sua volta, ainda que a ofensa cheguem até vocês. Mas quem muito ama, muito perdoa. E quem muito perdoa, pouco se ofende. Vamos continuar? Sejamos nós imitadores do Senhor. E que tenhamos como modelo nosso Salvador Jesus Cristo. E que tenhamos no nosso coração um amor verdadeiro. Nós como igreja, nós amamos, mas o Senhor nos chama para um nível de amor ainda maior que nós ainda não vivemos. E nós precisamos carregar isso em nós. Vamos avançar no texto. Mas a prostituição e toda... Deixa eu ver aqui, até onde eu vou. Aleluia, eu vou ler aqui. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoice, nem chocarices, que não a convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhuma fornicação, ou impuro, ou avarento, ou a qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia. Um chamado à santidade, povo de Deus. A sermos separados deste mundo. E nós precisamos ter clareza o que é ser separado deste mundo, o que é uma vida em santidade. Se o Senhor quer se aproximar de nós, há uma grande diferença quando é nós que nos aproximamos do Senhor e quando é o Senhor que quer se aproximar de nós, amados. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E para que isso aconteça, nós precisamos viver em santidade como ainda nós não vivemos. Sermos separados deste mundo, e o mundo que falamos é esse sistema maligno que opera nesse mundo. E é isso que nós precisamos viver, um tempo de consagração no nosso espírito, um tempo de consagração na nossa alma. Tiago, eu vou me afastar dos amigos que não conhecem a Cristo, entenda, nós precisamos entender bem, amados. Nós não estamos falando de romper amizades, mas de sermos santos,
Talvez nessa roda de amigos o Senhor só precisa da tua santidade para constranger o espírito daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Talvez o Senhor só precisa que você diga: desse assunto eu não falo, da minha boca não sai esse assunto, para que os teus amigos se constrangem em espírito. Eu não estou falando de um constrangimento natural, mas do espírito, de saber que eles estão diante de um homem, de uma mulher de Deus. Vamos fazer que ninguém vai saber. Não. Eu não participo destas coisas. É disso que estamos falando, amados. Levanta o nível da tua santidade. Levanta o nível da tua separação do mundo. Levanta o nível da tua consagração. Tiago, eu estou consagrando, eu estou fazendo um jejum. Aleluia, amados. Mas o efeito do jejum, amados, é a santidade, é a separação. Porque se ficar sem comer, amados, nós ficamos. Se eu quiser perder peso, eu vou ficar sem comer, e eu estou me santificando porque eu estou perdendo peso. Amados, não vamos nos confundir. O jejum é uma ferramenta, amados, que fortalece o nosso espírito para uma decisão de nos santificar. Não é o jejum que vai te santificar, mas ele vai te fortalecer para a decisão que tu tem que tomar, amados. Nós precisamos entender isso, e nesse tempo, como igreja, o Senhor nos chama: se separem mais deste mundo. Se separem ainda mais das coisas deste mundo. Vamos avançando, do 5 ao 8. Porque bem sabeis isto. Do 6 ao 8. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia. Cuidado com o engano, igreja. São tempos enganosos. São tempos enganosos. Pessoas carregadas de engano se aproximam de nós, amados, com má intenções, querendo nos enganar, querendo fazer com que pensamos que aquilo que é errado se torna certo, só porque ele está fazendo, só porque ele está dizendo que é o correto. Ei, entenda, fuja da voz do engano. Tiago, eu estou na igreja, que é tudo, essa voz não tem aqui não. Ei, irmão, esteja atento em oração, amados, vigie os teus ouvidos, fuja da voz do engano, fuja dessa voz, entenda. Um dia fomos trevas. Que mensagem forte é essa? Um dia fomos trevas, um dia nós fomos esse poço de engano, um dia nós éramos os enganadores, mas foi para a luz que o Senhor nos chamou. Um dia éramos trevas. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para imaginar a sua alma vivendo em trevas, um poço de lama? Porque o Senhor disse que o nosso coração a palavra diz que o nosso coração é como trapos de imundície. Um dia nós éramos assim, sujo de lama, em trevas, em coração enganoso, mentíamos, ganhávamos na conversa, éramos ludibriadores, mas o Senhor nos chamou para a luz, e é essa luz que precisa brilhar dentro de nós, é esta luz. Mas um homem santo, ele não se engana, porque o Espírito que há nele discerne os espíritos de engano que nos rodeiam. Vamos continuar. Paramos no 9. Vamos para o 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aleluia.
mas nós precisamos viver o fruto do Espírito. Se você for citar o que está em Gálatas, talvez você não consiga citar todos os frutos, porque talvez você não consiga lembrar. E se nós não lembramos, como nós vamos viver isso? Mas deixe o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho do Espírito Santo, deixa Ele plantar esta árvore em você. E deixa você ser essa árvore que dá frutos. Frutos do Espírito Santo. Nesses dias, igreja, é como uma árvore plantada no meio da congregação. Aleluia. É como uma árvore que é plantada no meio desta casa, onde todos nós vamos colher e comer destes frutos. Mas agora imagine esta árvore sendo plantada no meio da sua casa, onde a tua família vai colher e comer destes frutos. Imagine esta árvore sendo plantada na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, onde eles vão comer e colher destes frutos. E esta árvore é você. Nós somos esta árvore, amados. Nós que precisamos viver esses frutos do Espírito que há em nós. Vamos avançar. Paramos no versículo 11, vamos do 11 ao 13. Vai dar tempo. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Aleluia. Tudo será revelado. Nada passa despercebido diante do Senhor, igreja. Isso tem que gerar no nosso coração um temor santo. Nada passa despercebido diante do Senhor. Nada. Talvez nós consigamos enganar o nosso líder. Talvez você consiga enganar, nós consigamos enganar os nossos pastores. Mas não tente não, que os homens são... o discernimento de espírito são aguçados. Mas do Senhor nada fica em oculto. Nada fica em oculto. Por isso aproveite esses dias para trazer luz na tua vida. Procura a tua liderança. Eu quero me confessar. Líderes procuram supervisores. Eu quero confessar. Supervisores procuram pastor. Eu quero me confessar. Porque nós precisamos viver na luz. Nós precisamos estar pronto para aquilo que o Senhor quer fazer, amados. Mas a dificuldade de confessar um pecado está na vergonha, você sabia? Que muitas vezes o que te limita não é o arrependimento, mas é a vergonha. Oh, amados, vergonha não estar com Cristo. Por isso não tenha vergonha. Chame o seu líder, fale com ele, chame o seu supervisor, chame o pastor. Traga luz, porque nada que está em oculto permanecerá. Vamos avançar. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Pode voltar no 14. E Tiago, eu estou acordadinho. Mas tem coisas em nós, tem áreas de nossas vidas que está em um profundo sono. Há lugares em nós, eu não estou falando de parte do corpo. Eu estou falando de áreas na nossa vida que nós não permitimos que o Espírito do Senhor venha e toque. Está em um sono profundo.
Por isso nós precisamos despertar aquilo que ainda dorme em nós. Talvez é um perdão que você não pediu, alguém que você não cumpriu aquilo que você disse que ia cumprir. É disso que eu estou falando, são dessas coisas simples, mas que queremos jogar para debaixo de um tapete, um sono profundo. Às vezes a nossa finança está em um sono profundo, os nossos pensamentos externamente, eu sou um homem que dou glória a Deus, aleluia, mas nos meus pensamentos eu sou um homem que fala palavras que nem na luz do dia pode ser ouvida. E é sobre isso, desperta a igreja, tu que dormes, desperta o teu coração, desperta a tua alma, desperta o teu espírito, desperta a tua consciência, desperta o teu coração. Nós precisamos estar acordados na presença do Senhor. Nós precisamos estar conscientes daquilo que o Senhor está fazendo. Vamos avançando, versículo 15. Agora fica bom. 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. Portanto, vede prudentemente como estamos vivendo. Igreja, analise como você está vivendo. O que está te distraindo? Como você está percorrendo a sua vida? Como você tem conduzido ela? Nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos viver com sabedoria, e é uma sabedoria do alto do Senhor Jesus. Não como ignorantes, no sentido de ignorar aquilo que pertence ao Senhor. Talvez você é um homem sábio intelectualmente, mas o teu espírito é um ser ignorante, porque tu rejeita o ensino do Senhor. Tu te confia na tua sabedoria natural, mas rejeita o ensinamento do Senhor. Por isso fuja dessa ignorância espiritual. Precisamos viver com sabedoria, e essa sabedoria ela só vem do alto. Precisamos remir o nosso tempo. Remir é pegar de volta. Remir é comprar de volta o nosso tempo, aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos espiritualmente falando, nós ainda podemos tomar de volta. Conquistar territórios, tem territórios em nossa vida, que não estão em nossas mãos e que pertencem a nós. E que o inimigo está aprisionando. É verdadeiramente uma guerra que você vai conquistando um território. E quando você faz a remissão do seu tempo, o tempo que você perdeu, você traz aquilo de volta. Tiago, como? Volta lá atrás e perdoa. Volta lá atrás e reconhece que tu errou. Ainda há tempo para isso. São muitos territórios em nossa alma que estão aprisionados. São muitos territórios que precisamos conquistar no nosso coração, amados. São territórios que acabam influenciando a nossa natureza humana. Tem coisas que te aprisionam naturalmente, que somente no espiritual precisam ser conquistadas. Vai ser nesse lugar que tu vai remir aquilo que você perdeu. Amados, e certamente, se nós formos nos aprofundar nisso, você vai perceber que tem muita coisa, muita oportunidade na tua vida que tu perdeu. Talvez você pensou, não, eu era muito tímido e eu perdi essa oportunidade, amados. E tem muita coisa que é o inimigo que te trava, e aquele território a ele pertence, território que era seu. Por isso nós precisamos ser sábios para remir esse tempo, para reconquistar aquilo que perdemos nessa caminhada. Mas eu sei que cada um tem um testemunho talvez muito mais pesado, muito mais difícil, de abandono, de abusos. Mas nós precisamos entender que ainda há tempo de viver,
Tudo isso eu não estou falando de voltar no tempo naturalmente, mas é aquilo que ficou para trás em Cristo Jesus. Eu vou viver diferente. Esse tempo está remido, aquilo já não me aprisiona mais, eu sou liberto daquilo que eu já vivi. Amados, nós precisamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos saber essa vontade de Deus. Todos os dias tem algo a fazer para o Senhor. A primeira coisa que vem na nossa mente é, então, todos os dias eu tenho que evangelizar alguém. Naturalmente nós trazemos para esse lado, não é verdade? Mas até mesmo tratar alguém bem, cordialmente, educadamente, respeitar o ser que é uma pessoa, já é uma obra do Espírito na tua vida. Então talvez o chamado de Deus para a tua vida, para o dia de amanhã, é só servir alguém bem como você gostaria de ser servido. Não pense que tais coisas de viver a vontade de Deus é ser missionário, profeta, pastor. E quem não foi isso, está vivendo a vontade de quem? Por isso nós precisamos entender, acorde de manhã. Espírito Santo, qual a missão de hoje? O que vai ser hoje? O que vamos fazer hoje? Conheça a vontade de Deus para a tua vida, amados. Conheça a vontade de Deus, e aí o Senhor vai abrindo os caminhos. Ele vai te dizendo dia a dia. Daqui a pouco Ele te diz a vontade do mês. Daqui a pouco Ele te diz a vontade do semestre, do mês, do ano. Daqui a pouco Ele te revela os teus próximos 5 anos. Daqui a pouco Ele te diz por que tu estás nesta terra. Conheça a vontade de Deus nesses dias, amados. Eu não sei como vai ser a campanha, como vai ser as séries de domingo, como vai ser sábado que vem. Eu não sei como vai ser a conferência. Mas uma coisa sabemos, que o Espírito do Senhor estará se manifesto nesses dias. Então não vamos perder esse tempo. Vamos continuar, estamos terminando. 18, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tiago, eu não bebo. Então eu estou livre desse versículo. Mas não vos embriagueis, amados. Não se diz respeito apenas de bebida. Tudo aquilo que te leva a perder o teu controle. Tudo aquilo que envolve a tua alma, tudo aquilo que faz brilhar os teus olhos como coisas do mundo, tudo aquilo que te distrai da presença do Senhor, é como um homem embriagado que anda jogado em uma sarjeta. E tudo isso está no nosso dia a dia. É um homem e é uma mulher que não tem controle da sua própria vida, porque se distrai com coisas passageiras. A tua consciência está sóbria, mas o teu espírito está bêbado, jogado numa sarjeta. E é sobre isso. Não vos embriagueis com as coisas deste mundo, mas antes enchei o teu espírito com o Espírito Santo, povo de Deus. Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Povo de Deus, a gente precisa entender os próximos dias. E Tiago, parece culto de virada de ano. O ano que vem, o pastor diz algo interessante. Ele ora dizendo aquilo que você não viveu no primeiro semestre. Declaro que você vai viver nesse restante do ano. Isso não é um culto de virada de ano, mas tem algo no teu coração que pode virar esses dias.
Isso não é um culto apelativo, não sei. Mas o apelo aqui, amados, é para um coração cheio do Espírito Santo. O Senhor quer mudar alguma coisa em você. O Senhor quer alinhar alguma coisa na tua vida, eu sei, amados, porque é isso que o Senhor quer fazer em nós como igreja. O Senhor quer alinhar a nossa direção. Tiago, então nós estamos andando no caminho errado. Não. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entende os desígnios de Deus? Se o Senhor está corrigindo a tua rota, amados, é porque Ele viu algo melhor. Não significa dizer que o caminho que tu estava percorrendo era um caminho de erro, de perdição. Não, tira isso do teu coração, amados. Essa palavra não é uma palavra de trazer peso ou de condenação, mas é de alívio e de graça. Porque o Espírito Santo quer nos encher nesses dias. As palavras que recebemos anteriormente falavam sobre dias intensos, apaixonados, de favor e de milagre do Senhor Jesus. O Senhor quer mudar algo aí no teu coração. Verdadeiramente, pastor, esses próximos dias nós vamos se misturar todo mundo, aleluia. Por isso eu queria chamar os intercessores para cá. Nós vamos orar. É um culto de pré-campanha, mas aquilo que o Senhor está fazendo já começou. Sábado passado já começou algo aqui, desse lugar. Eu não vi, mas é direcionado para a maturidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que uma vez o Senhor disse que somente uma igreja madura pode viver coisas sobrenaturais. Quarta-feira que vem, convide um amigo, convide alguém na sua célula, vai começar a campanha. Já prepare o seu coração e quem quer servir a igreja nessa campanha, procure o seu líder. Diga, eu quero servir, como eu posso me encaixar no servir? Nós vamos ter muito trabalho, e é um trabalho prazeroso na presença do Senhor Jesus. Mas agora eu quero que a igreja fique de pé, nós vamos provar do sobrenatural de Deus. Se você sentir vontade no seu coração de vir para cá para frente, receber a oração dos intercessores, do pastor, você tem essa liberdade, igreja. Mas nessa oração específica, nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nesses dias sejamos nos revertidos, sejamos nos cheios. Povo de Deus, a gente precisa aumentar o nível de seriedade pelo qual lidamos com o Evangelho. Isso não é uma mensagem sem valor, amados. Amados, semana passada, diferença assim de 5 dias, eu perdi 2 amigos com a minha mesma idade, 36 anos. E como tudo pode mudar de uma hora para outra. Como a nossa história pode findar a qualquer momento, amados. Por isso o Senhor quer nos capacitar, amados, para desfrutar de uma vida plena na presença do Senhor. Não temendo a morte, mas vivendo esta vida para a glória de Deus. Este é o nosso chamado. É você desfrutar do teu casamento para a glória de Deus. É você ter o seu negócio para a glória de Deus. É você criar os seus filhos para a glória de Deus. Este é o chamado, anunciar a glória de Deus. E um dia
certamente estaremos com o Senhor. Um dia desfrutaremos da casa do nosso Pai, porque é uma promessa. E não foi dita por qualquer homem que disse isso, não foi qualquer homem, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Elias que disse isso, foi o próprio Senhor Jesus. Em verdade, há lugares, há moradas